Estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, capítulo que iniciamos ontem. Só que aqui nós celebramos Nossa Senhora da Revelação e, portanto, utilizamos as leituras próprias. O início do capítulo 6 começa com esse sinal extraordinário de Cristo, que, ao repartir o pão, os pães se multiplicam. Essa cena, tradicionalmente chamada de a multiplicação dos pães e dos peixes, vai fazer com que o povo, diz o versículo 13, né? Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. É muito interessante porque São João desenha essa cena como a cena de Jesus fugindo. Dizem que ele é o profeta e querem proclamá-lo rei. Ou seja, identificam-no com o Messias. E Jesus escapa. Ou seja, São João está mostrando que ele não pode ser assambarcado dentro de um conceito pré-existente. Ele não cabe dentro de rótulos. Ele não coincide com a ideia que aqueles homens faziam do Messias. Esperavam que seria um rei que viria dar pão para todos, queria expulsar os romanos, queria criar um reino terreno. Então Jesus termina o Evangelho, sobe de novo, aliás, retirou-se de novo sozinho para o monte, para esse lugar de oração. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Na construção de São João, parece que eles o fizeram por conta própria. Simplesmente desceram, entraram na barca e foram na direção oposta, que é a direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Essa afirmação, Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles, ela se esclarece no Evangelho de segunda-feira, quando diz: depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, a cena é muito interessante. Por quê? O povo quer proclamar Jesus rei. Jesus corre para a montanha. Os discípulos vão para o barco. Aqueles 12 homens se colocam dentro de um barco, deixam um barquinho para Jesus. E durante a noite, está escuro, ninguém reconhece mais. Então, discretamente, Jesus desce e, por isso, o texto diz: já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles com a barca.
Eles esperavam que ele viesse com a barca. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Aqui, nós entramos numa cena que é mais do que parece ser. Porque se nós lemos os primeiros versículos do livro do Gênesis, ali está escrito: no princípio da criação, fez Elohim os céus e a terra era deserta e uma desolação, e o Espírito, o vento, soprava sobre as águas. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Na compreensão dos povos bíblicos, eles não tinham a noção de planeta. Aliás, a noção de planeta é uma noção muito recente na consciência humana. Basta lembrarmos que no século XVI, no final do século XV, quando descobriram a América, foi um negócio inacreditável. Não imaginavam que pudesse existir. Claro, havia alguns registros de explorações, mas na consciência das pessoas não havia essa ideia de planeta. Então, cada lugar, cada localidade era imaginada como emersa das águas destruidoras. São Pedro fala disso na sua primeira epístola, né? E o livro do Gênesis o diz expressamente. Deus disse, haja luz, tal. Depois ele disse que apareça uma parte seca, apareça uma terra seca. Depois de separar as águas de cima e as águas de baixo. Portanto, aqui é uma cena de criação. É uma cena de criação. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Aqui não se fala de tempestade, como nos evangelhos sinóticos. Fala-se de vento. O vento que soprava forte. O mar que estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Aqui, quando a gente lê o texto grego, não fica muito claro se a cena se parece com aquela descrita por Mateus, Marcos e Lucas, em que Jesus caminha mesmo sobre as águas. Ou se eles o veem numa perspectiva em que parece que ele está andando, enquanto eles vão se aproximando da praia. A gente não consegue entender exatamente. Inclusive porque isso não é muito importante. Ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Ego em mim, sou eu, não tenhais medo. Este é o núcleo central da cena. Jesus tomando para si o nome de Deus. Eu sou. Ego em mim. Eu sou. Não tenhais medo. Ou seja, nós estamos diante daquilo que os estudiosos das Escrituras chamam de teofania de Jesus. De uma manifestação de Deus em Jesus. Ou de Jesus se manifestando como Deus. Jesus que entra a noite adentro, porque só Ele pode fazê-lo. Ele é o Criador.
É Ele que faz novas todas as coisas. É Ele que tira tudo do nada. É Ele que faz aparecer aquilo que não existe. E, portanto, se Ele é o Criador, como é que nós vamos ter medo? Esse é o grande antídoto para todo e qualquer tipo de medo. Jesus Cristo é Deus. Isso não é uma brincadeira. Ele é Deus mesmo. O que Ele diz é sério. Ele tem uma força que é capaz de realizar nova criação em qualquer contexto em que Ele esteja. Ele não tem medo do vento, Ele não tem medo do escuro, Ele não tem medo das águas destruidoras, Ele não tem medo de nada, nem ninguém, e quem anda com Ele não precisa ter medo de nada, porque Ele é o Senhor sobre as águas. Como diz o Salmo, eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas, a voz do Senhor com poder, a voz do Senhor majestosa, a voz do Senhor aqui se encarnou. É Jesus Cristo. Versículo 21, quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Mais uma vez, querem recolher Jesus na barca, querem agarrá-lo, querem determiná-lo, querem circundá-lo, querem de algum modo defini-lo, mas ele escapa de toda e qualquer medição. Isso deveria para nós ser algo tão instigante, sobretudo para a nossa vida de oração. Se nós percebêssemos que Deus nos transcende, nos ultrapassa, como dizia Santo Anselmo, Ele é aquele depois do qual nada pode ser dito. Ele é, por assim dizer, o que está muito além de tudo que pode ser pensado, dizia Santo Anselmo, de tudo aquilo que pode ser pensado. Ele não cabe nas minhas caixas mentais. Então eu tenho que transcender. E apenas quando eu me desapego de todo e qualquer tipo de imagem, figura, conceito, ideia, me apoiando sobre a fé para amá-lo, é que eu de fato começo a atingi-lo, mas eu nunca poderei capturá-lo com os meus pensamentos. Ele escapa. Por que São João termina as duas cenas mostrando Jesus escapando? A primeira, Jesus escapa para o monte, e a segunda, Jesus escapa para a terra. A barca chegou à margem para onde estavam indo. Por quê? Porque na terceira cena que se abre na sequência, nós vamos terminar com uma grande incompreensão acerca de Jesus. Ele vai abrir a sua boca para revelar que Ele é o pão da vida, que quem não come a sua carne e não bebe o seu sangue não tem parte com Ele. E o capítulo 6 vai terminar com a fuga de discípulos. Jesus vai perder seguidores, quando Ele revela a sua pretensão de dar a sua carne em comida e o seu sangue em bebida. Portanto, quem não entende, ou quem tenta entender de um modo carnal, ou quem tenta
de alguma maneira, fazer Deus caber nos seus conceitos pré-estabelecidos, esse não vai ficar com ele. Ele vai passar. Não vai retê-lo, não vai segurá-lo, porque ele é, por definição, de modo nenhum, retido. Não pode ser. Ora, São João, portanto, aqui está introduzindo essa incompreensão que terão de Cristo, mais uma vez, que levará muitos aqui a abandoná-lo numa espécie de crise ministerial que acontece no capítulo 6. Na semana que vem nós leremos o capítulo 6, a sequência, o discurso do pão da vida, até o sábado, quando nós concluiremos, com a graça de Deus, esse discurso. Então veremos o desfecho de toda essa terceira cena que se abrirá até nós. Para nós fica a lição de ter a mente aberta. Quem não tem a mente aberta não reza. Quem não tem a mente surpreendível, assombrável, uma mente que é capaz de se admirar, uma mente que está cada vez mais, digamos assim, aberta ao indeterminado, não consegue rezar. Quem é muito cheio de certezas, não consegue rezar. Quem é muito cheio de seguranças, não consegue rezar. Porque as verdades da fé, aquelas que Deus revelou e que são necessárias para a nossa salvação, todas elas nos apontam para Deus que as transcende. Portanto, nós precisamos abrir a nossa mente para atravessar por esse mar desconhecido, por essa escuridão, por essa incompreensibilidade. Porque quando nós fazemos isso, e simplesmente amamos Deus, em toda a sua indeterminação, em toda a sua incompreensibilidade, quando nós fazemos isso, é aí que nós conseguimos subir. Que Deus nos ajude e que nós sejamos levados por caminhos de contemplação.